Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso desenho. Vamos pintar a flor natalina, a poinsettia. Eu vou usar nela vermelho carmim, rosa, rosa chá, vinho e branco. Vou começar nos lugares mais profundos, usando o vermelho carmim, como vocês estão vendo. Depois eu vou colocar nos lugares mais claros, o rosa, e acentuar um pouco com rosa chá e dar suas claridades com o branco. O vinho eu vou acentuar os lugares mais profundos. Ou seja, nós vamos fazer essa no tom rosa. Existe ela branca, existe ela vermelha, existe ela rosa. A de hoje vai ser a rosa. E tem 3 delas nesse risco grande. E nós vamos pintar as 3. Uma, ou seja, essa vai ser no tom rosa, a outra branca e a outra vermelha. Você começa a pintar as folhas que estão na parte de baixo, embora ela seja chamada de flor, mas são folhas, ela é formada de folhas. Essa tonalidade que ela acaba tendo nas suas últimas folhas, vermelha, branca, rosa, diferenciando das folhas mais abaixo no galinho, que geralmente são verdes, dá a impressão de que ela é uma flor, mas na verdade ela é formada por folhas. Veja que eu vou fazendo misturas entre os tons de vermelho carmim, rosa e rosa. As partes que estão mais embaixo, mais debaixo de outras coisas, outra do sino, de outras folhas, pedem um escurecimento maior, que eu tô já enchendo com vermelho carmim. E olha só, colocando um pouquinho de vinho para deixar ainda mais profundo. No caso dessa flor ou dessa folha, você não precisa alisar tanto quanto foi nas folhas verdes. Essas folhinhas rosas, elas podem ficar um tanto mais manchadas. Tente fazer nervuras mais clarinhas, mais fininhas. Se elas ficarem mais grossinhas, depois você procura apagar um pouquinho o ladinho delas. Você faz uns contornos em volta da folha, mas não em volta de toda ela. Lugares sim, lugares não. Dá preferência a esses biquinhos. Algumas têm as folhas mais arredondadas, outras têm as folhinhas assim, mais bicudinhas. Essas partes que não faz parte da folha, ou das folhas, da flor, eu enchi totalmente de sépia. Coloquei um pouquinho de preto, acentuando ainda mais, deixando mais escurinho. Essa parte que faz parte dessa flor, que tá por baixo, eu já fui enchendo ela com vinho e um pouquinho de vermelho carmim, eu deixei bem escuro mesmo, que são apenas uns galinhos que aparecem lá atrás.
Vou acelerar esse vídeo porque eu ainda vou pintar mais duas delas e não é tão diferente. O que vai mudar vai ser as cores, que eu vou fazer elas em tons diferentes para que você tenha tipo um guia de cores mesmo. No caso, se você quiser pintar esse risco para você, você pode escolher apenas uma, aquela que você goste mais, e pintar as três no mesmo tom. Ou pode pintar assim como eu vou fazer, os três tons diferentes. Se você observar o lado direito desse desenho que eu estou pintando, ele recebe um pouco mais de claridade. Então, na hora de colocar suas luzes, colocar o branco, você dá preferência a esse lado direito, o lado esquerdo, que fica mais embaixo das outras coisas, você escurece um pouco mais. Primeiro, você faça todas as folhinhas que estão embaixo, que isso vai ficar melhor para você, vai facilitar. Para depois você não correr o risco de ir borrando. Então, as de cima, quando for pintar as de baixo, borrar, o que já tiver pronto. E assim fica mais prático. Já tá pintada de baixo, se alguma coisa da de cima cair em cima da de baixo, mas já não é mais um borrão, vai fazer apenas parte da de cima. O pincel que tenho usado no decorrer desse desenho é o pincel número 4, bem lixadinho, cortado e bem lixadinho. Essa folha tem uma dobrinha e você pode observar que essa flor, ela é pintada igual se pinta as folhas mesmo. Ela não tem muito segredo, não. O que vai variar aí é que geralmente a gente pinta as folhas verdes. No normal, a gente pinta verde. E no caso dessa flor, a gente vai pintar essas folhinhas aí no tom rosa, no tom branco ou vermelho. Olha, gente, esse risco eu ampliei ele para o tamanho de 4 folhas de papel ofício, ou A4, e coloquei no Face. Se você tiver interesse no risco, se você não estiver conseguindo,
Deixa o teu número para eu mandar pelo zap, ou deixa alguma forma de eu encontrar você, diz que você quer o risco, e aí eu mando para você, ok? Veja que esse branco ele fica bem centralizado em uma pequena quantidade. Só lembrando, quanto ao risco, ele está todo já no Facebook disponível para vocês. Tanto esse aí que eu tô fazendo, quanto as partes laterais também já coloquei tudo. Agora você pode observar que as folhas que estão embaixo, elas foram pintadas mais no tom vermelho carmim. Agora nós vamos começar a mudar nessas que estão em cima. Vamos pintar mais com o tom rosa. No caso, essa daí está, das de cima está embaixo, não é isso? Dessas 5 que ficaram em cima, essa daí está embaixo do sino e de uma outra. Então, eu usei mais carmim e rosa, rosa puro. Algumas dessas que ficam em cima, principalmente as duas que ficam em cima mesmo, a gente vai abusar mais um pouquinho do rosa chá. Veja que a luz dela é diferente, o centro ficou escuro, ficou mais profundo, e essas partes do meio, de cada meio, vamos assim dizer, ficou mais clara. A nervura eu continuo com o vinho, não precisa deixar ela forte, tente fazer ela bem fininha. Isso aí são apenas contornos. E agora as nervuras no tom vinho. Olha só, estou apagando um pouco essas nervuras. É interessante que elas fiquem clarinhas mesmo, bem apagadinhas. Deixei essa que tá com essa parte dobrada para fazer junto com vocês. Lembrando que ela está por cima, então nós vamos usar mais rosa chá nela. A parte central e a parte onde está embaixo da dobrinha foi o rosa e todo o restante com rosa chá. Agora a gente vai detalhar ela com vermelho carmim e, claro, colocar um pouquinho de vinho também.
Só que essa ganhou bem mais claridade, bem mais branco. Ela está por cima de todas, basicamente. Só tem duas, né, que ficou assim. E essas duas levaram mais claridade. Essa tá levando ainda mais, porque no caso ela ficaria mais próxima à vela. Hora de apagar um pouco essas nervuras, deixá-las mais suaves. Não esquece de colocar os contornos, poucos, porém necessários. Bom, gente, agora vamos ver esse centro, como é que faz, né? Esses detalhezinhos que tem aí no meio dela, bem no centro dela. Eu tô fazendo uso do verde pistache. Vou encher todo de verde pistache. Agora, um pouquinho de verde pinheiro, dando sobreado em torno delas. Não precisa dar a volta, mas fazer uma sombra com o verde pinheiro. O pincel zero. E o tom sépia, eu vou aprofundando, vou separando essas, como se fossem as frutinhas que a gente faz, as uvas, eu vou separando. Imagina que fossem uvas bem pequenininhas e você precisa separar elas, fazer todas as três aparecer. Gente, elas têm um detalhezinho, parece uma boca, algo assim, mas elas têm esses detalhezinhos aí em cima. E a gente tem que dar uma escurecidinha na parte de baixo para sobressair esse espaço que fica aí em cima. Você escurece no meio e nas partes laterais. Isso eu fiz com o sépia. Agora, gente, com um pouquinho de amarelo bebê, você vai acentuando essa partezinha de cima dela. Vai colocando bem pouquinho do amarelo bebê, só para deixar ele mais saliente, mais visível, diferenciar do restante do em volta.
Essa daí, ela tá mostrando mais de cima, então ela tem esse outro lado, ela tem os dois lados entre essa boquinha, vamos assim dizer, é o que parece. Então, a gente tem que escurecer os dois lados dela. As demais estão mais viradinhas, aí só precisou a gente fazer isso de um lado. Olha só, gente, ela tem aí em cima uns pinguinhos, mas bem pequenininhos, do vermelho carmim. Agora eu tô colocando vermelho carmim. Um pouquinho de sépia também. Pinguinhos também bem pequenininhos de sépia. São detalhes bem pequenos. Estou usando sépia para aumentar essa separação. Com um pouquinho de amarelo bebê, você vai colocar pinguinhos em cima daquilo também que você já tinha colocado. Você colocou carmim, sépia, vermelho carmim, sépia e agora amarelo bebê. Eu vou mostrar para vocês o que eu tô tentando fazer. Olha só, esses detalhes aí, ó. Viu? É uma coisa bem pequenininha. Eu tô mais ou menos tentando fazer isso. Felizmente não ficou lá igual, mas é o que eu tava buscando fazer. Bom, gente, vamos em frente. Vamos fazer agora o sino. Eu vou fazer esses dois sinos, um de cada tom. Se você quiser colocar assim no seu desenho, você coloca. Se não, aquele que você gostou mais, você pode pintar os dois iguais, ok? Esse daí, ele vai mais para o tom do ouro, vamos assim, envelhecido. E eu vou usar nele, aí de início eu coloquei sépia, agora eu tô colocando siena natural. Vou colocar também o mostarda, o branco, preto. Para esse cantinho aí, eu tô usando siena natural e sépia. Agora, gente, eu já vou colocando mostarda, emendando nessas cores que estão aí, emendando com o siena. E nessa parte de cima, tem o siena já com um pouco de mistura do sépia. Essa parte baixa, ela ganhou mais sombra mesmo. Então, eu coloquei uma maior quantidade de sépia e siena natural. A parte de cima, eu já vou deixar mais claro. Vou usar mais do mostarda. Para agora, o sépia e o siena natural ainda.
Essa parte de dentro é obrigatório que a gente escureça mais. Ela vai pegar toda a sombra que tá fazendo essa parte de fora sobre ela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar bastante sépia e o siena, que é um tom mais forte. Eu saí pintando aí essa parte do sino, mas eu tratei de não tentar perdê-la, né? Busquei deixar ela aparecendo, porque como o sépia é muito forte, se eu enchesse tudo aí de sépia, eu risco ir embora. Se você fizer assim, você pode perder seu risquinho. Se você tem prática com o desenho, não tem problema. Olha só. Até então, eu estou com o sépia, o siena e agora um pouquinho do mostarda. Mas para todo caso, essa parte você deve deixá-la mais escura. Veja você que eu fiz uso do sépia e do siena apenas nessa parte de baixo. Mas a gente tem que lembrar que tem os risquinhos no sino e com o preto, com a ajuda do preto, a gente vai fazer uma sombra puxando para baixo, uma sombra puxando para cima e deixando aquela divisa aparecer. Aí embaixo das frutinhas eu também coloquei um pouquinho de preto, para dar mais profundidade. Afinal, tem tudo isso aí em cima desse sininho. Nessa parte eu também usei do preto. Olha, gente, para a sombra do lado de cima, eu coloquei preto. A sombra do lado de baixo, dessa faixinha que passa em cima do sino, eu coloquei sépia. Porque já é um espaço com mais claridade, o preto ia ficar muito forte aí, então eu coloquei sépia. Na parte de cima, preto, na parte de baixo, sépia. Cortei um pouquinho aí, se acontecer com você, é hora de corrigir. Lembra que a tinta tá toda úmida, a gente corrige essas coisinhas. Nessa parte de baixo, ela necessita do preto, principalmente que ela é mais escurecida, né? Você viu que eu usei apenas sépia e siena, uma grande quantidade de sépia, por sinal, então ela precisa também receber um reforço do preto. Agora, o que eu tô fazendo aí? Eu tô trabalhando um pouco de sombra e deixando livres espaços de luz, afinal, tem luminosidade em volta. Então, a gente precisa colocar a luminosidade aí. Eu já tô separando esse espaço. Nessa parte, você coloca um pouquinho de preto para acentuar a sombra dessa parte do sino, desse redondo dele. Quando você colocar essas manchas, olha só, eu tô colocando o preto mesmo. Mas quando você colocar essas manchas, você busca emendar essa tinta que você está colocando nas que já estavam ali pintadas. Não deixa ela muito solta, não. Dá uma emendada, manchando também, não emendado demais, mas procura dar uma emendada.
Essa sombra no sentido de zigue-zague, tá vendo? Partes ficam maiores, partes ficam menores, não são regulares. Essa claridade eu vou acentuar ela com o branco. Então, esses espaços que eu deixei assim mais abertos, mais claros, eu vou colocar aí um pouco de branco e vou manchar do mesmo jeito que eu fiz com o preto, com o sépia. Tá vendo? É uma quantidade boa de branco que eu uso. E eu vou colocando ele no sentido de zigue-zague. Observe que ele também tem um sentido um tanto triangular. Ele começa mais largo e vai estreitando conforme vai indo para o lugar de sombra. E eu coloquei o branco e não gostei, ficou muita coisa. Eu peguei um pincel bem durinho, ó, e saiu tirando o excesso. Tá vendo? Se você tem aquele pincel bem durinho, bem lixadinho, ele é bom nessas horas para fazer isso. Agora, gente, vamos para esse outro sino. Esse outro eu vou pintar ele em tons mais prateados. Então, para isso, eu vou usar bastante preto, uma vez que o meu desenho, olha, eu coloquei um pouquinho de branco aí para não perder esse risquinho. Uma vez que no meu risco ele não levaria muita luz, então esse também eu vou fazer ele um tantinho mais escurecido. Fazer uso do preto, do cinza lunar e do branco, apenas isso. São só essas três cores que vou usar para esse sino. Cuidado na hora de pintar esse sino, porque é o preto, ele pode sumir com o seu risco. Olha aí, eu já estou misturando esse preto cinza lunar. Essa parte de cima, onde está próximo ao outro sino, ela precisa ganhar mais claridade. Essa parte de baixo, que está embaixo desse peão, dessa pinha, ela precisa ganhar mais sombra, ficar ainda mais escura. Mas o preto um pouquinho já é muito. Veja, eu coloco um pouquinho e já toma conta. Mas você também não se preocupa muito com isso, porque depois a gente vai colocar toda a luz que for necessária. Veja que eu estou buscando não perder o meu risco. Eu não quero modificá-lo. E quando a gente perde o risco, acaba a gente criando outro risco ali em cima para as coisas aparecerem. Então, quer queira, quer não, sempre vai entortar um pouco o original. Eu não estou querendo perder esse risco.
Essa parte de baixo eu enchi igual o outro, só que eu fiz uso de preto e cinza lunar apenas. Se você, no caso, tiver o cinza puro mesmo, ele fica até mais bonito para colocar aí. Só que eu não tinha e eu não quis fazer mistura porque eu faço uma mistura aqui, fica de um jeito, você faz uma mistura aí, fica diferente. Aí então eu peguei logo tintas que tem a cor permanente, que você vai ter uma cor igual a minha. Do mesmo jeito que eu fiz aquelas manchas do outro lado, nas partes de sombra, eu tô fazendo nessa. Usando o preto e aproveitando o cinza que já estava ali. Você pode deixar o seu sino ainda mais claro. É só você acrescentar um pouco mais de cinza lunar e menos de preto. No caso, eu quis fazer o meu um pouco mais escuro mesmo. Gosto de cores mais escuras e o meu desenho eu quero que ele mostre menos claridade. Agora, vamos colocar o branco. A gente coloca o branco nesse da mesma forma que a gente colocou no outro. Veja que no outro eu coloquei bem em cima. Nesse daí eu já tô colocando na divisa. Porque como ele tá mais abaixo, então a claridade da vela, óbvio, ele vai pegar no espaço mais acima que no outro. Perceba que a gente não só coloca claridade, mas a gente deixa excesso mesmo de branco em cima dessa claridade. Nessa parte de baixo, eu também vou colocar 2 pontos de luz. E assim vão ficando os nossos sininhos. Olha só esse pincel. Esse pincel eles chamam de pincel escolar. Ele é um pincel bem macio. Os pelinhos dele é bem macio. Ele tá cortado, mas mesmo assim ele mantém a maciez.
Eu quero colocar um pouco desse ouro metálico em cima desse sino mais claro. Vou espalhar por toda essa faixinha dele, ouro metálico. Eu tô só espalhando mesmo, fazendo uma cobertura bem fina com essa tinta. E vou fazer em toda a extensão dessa faixa. Veja que é uma camada fina que ainda deixa aparecer as sombras e as luzes que estavam embaixo. Agora, uma maior quantidade, só de um lado do pincel, eu saio pressionando, deixando um excesso aí, ó, nas laterais dessa faixa. Isso eu vou fazer dos dois lados, nas duas laterais. Tinta só de um lado do pincel. Aí você encosta e aperta um pouquinho para que o pincel solte excessos nessas partes, nessas laterais. Por toda a sua extensão. É necessário que fique aparecendo bem esse excesso. Agora, com o cabo do pincel, eu vou colocando pinguinhos aleatórios por toda essa faixa. Nesse outro sino, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou usar o prata metálico. Acho que não dá para vocês perceberem, mas aí fica um brilho bem bonito em cima desses sinos. Tá vendo, gente? Tinta só de um lado do pincel, vai pressionando e vai ficando esse acabamentozinho aí nas laterais da faixinha. Olha, pessoal, hoje a gente vai pintar só isso, essa flor, esses sinos. Depois eu vou colocar o restante, pouco a pouco eu vou colocando o restante desse risco, porque senão vai ficar muito extenso. Vai ser informação demais para uma vez só. Para hoje será só isso, eu espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal. Qualquer problema com o risco, vocês não estiverem conseguindo, entre em contato comigo, mas deixe alguma forma também de eu entrar em contato com vocês, para que eu possa estar mandando para vocês esse risco, ok? Olha só como ele tá ficando.